que ela tá, quando carregar aqui, aí eu vou. Pronto, aqui foi. É, Boa noite, galera, né? Não sei a hora que vocês estão vendo, muitos optaram por ver a aula de forma assíncrona. É, sim, boa noite, né? Não sei a hora que você está vendo a aula, enfim. E como vocês viram no grupo, né? Nos grupos, eu basicamente hoje vou tratar de novas bibliotecas, que é uma das partes mais importantes desse curso de Python. E vai ser bem grande, vai ser bem um pouco mais extensa que a outra, porque são algumas bibliotecas. Dentro dela, elas têm seus métodos, elas têm suas tarefas para que elas foram criadas, e entre outras coisas. A gente vai tentar detalhar o máximo que der. Claro que não vai trazer tudo sobre cada uma, porque elas são gigantes. Não tem como trazer tudo, absolutamente tudo, em um curso curto, né? Em tese, que é o que a gente está fazendo. Mas a gente vai tentar trazer o melhor que der, a maior quantidade de coisas que der e com a melhor qualidade que der dessa parte. Seguindo, como vocês viram também, hoje a gente vai tratar do NumPy. O que é o NumPy? O NumPy é basicamente uma biblioteca matemática, onde literalmente ela é feita para realizar tarefas matemáticas, como trabalho com matrizes, trabalho com álgebra linear em geral, operações entre arrays, que vocês vão ver o que é um array lá na frente, é como se fosse uma lista, mas não é uma lista, entre outras coisas. Além delas, vem outras bibliotecas como a Pandas, a Seaborn e assim vai. Mas hoje vai ser NumPy. Creio que vocês estão vendo a tela aí. Vocês vão lá no repositório, como sempre, vão clicar na biblioteca NumPy, aqui ó, módulo 2, módulos importantes, módulos é pacotes nesse caso. Vocês vão clicar em NumPy. NumPy ele vai abrir o Colab. Deixa eu limpar aqui. Ao abrir o Colab, a gente já vai cair nessas sessões, né? A primeira sessão que a gente vai tratar é sobre instalação e importação do pacote. A segunda, a gente vai ver algumas coisinhas simples Você vai estar começando a engatear com o NumPy. Depois a gente vai trabalhar com matrizes, que é uma das principais fundamentos da biblioteca, essas operações matriciais. Além de operações estatísticas também, que eu não falei, né? O NumPy é usado muito para trabalho com algumas coisas em estatística, geração de números precisos aleatórios, distribuições de probabilidade, e assim vai, entre outras coisas. E por fim, a gente vai tratar sobre algumas operações em específicos dentro do NumPy. Vou abrir aqui. Aqui a gente fala um pouco, né, sobre o NumPy, como eu falei para vocês, que é um pacote extremamente utilizado para computação matemática e assim vai. Suas capacidades incluem a classe Array, como eu disse, é semelhante a uma lista, mas é diferente. É semelhante, mas é diferente. E os arrays eles podem representar vetores e matrizes. Uma matriz é basicamente uma composição de arrays. Quando você tentar acessar uma matriz dentro de um array, ou dentro de um objeto, acessar uma coluna dentro de um objeto ou uma linha, ele vai ser tratado como um array. Além disso, ele é incrementado em algumas funções para manipular esses arrays específicos, funções de álgebra linear, como eu havia falado, e geração de números aleatórios, né? Números pseudos aleatórios, no caso, né? Porque no mundo hoje em dia a gente não tem essa questão da aleatoriedade em si muito bem resolvida. Basicamente a gente tem pseudo aleatório, né? É um problema muito, muito real, mas a galera trata como se fosse aleatório, mas é pseudo-aleatório, digamos assim. Enfim, os arrays de NumPy também podem ser utilizados para armazenar dados variados, float, integer, até complexos e assim vai, entre diferentes bases e bancos de dados. Um ponto mais são as ferramentas para integração de códigos em C, C++ e Fortran. Ou seja, basicamente, muitos métodos lá são implementados, e como outros na linguagem do Python, são implementados em C, por ser mais prático, no caso, né? Por ser mais rápido. São implementados em C ou C++. Fortran tá velhinho, mas mesmo assim ainda tem muita coisa implementada em Fortran. Primeira parte é a parte da instalação, Para instalar no terminal, para quem está no Linux, simplesmente vai rodar. Quem tiver no Colab só vai rodar isso daqui, com essa exclamação aqui na frente. Pip, que é para dizer: Python, eu quero que você instale esse pacote. Pronto. A sequência é a seguinte: pip install package. Pronto.
essa é a sequência que você quer para instalar um pacote. Ao fazer isso, ele vai lá e vai instalar. Opa, é um negócio que eu ainda não tinha rodado a primeira vez, né? Para quem já tem copiado na sua máquina ou tem de algum jeito, isso aqui não vai aparecer, esse errinho. Ele demora um pouquinho porque ele está conectando ao kernel primeiro. Ele está lá. Pronto, aqui ele já está dizendo que ele já está baixado, basicamente. Ele já está na minha máquina, logo eu não preciso baixar de novo. Mas é assim que você instala. Quem está no Windows ou no Linux, mesma coisa, só que você tira essa exclamação, sem exclamação. Clica não, escreve pip install, nome do pacote. Para importar a biblioteca, que é puxar ela para poder ser utilizada durante o seu código, você vai colocar simplesmente um import, o nome da biblioteca, e você vai dar um apelido a ela. Esse as é o apelido, como a gente disse há um tempo atrás. Com isso, a gente já pode utilizar. Os primeiros passos, agora a gente vai tratar do objeto principal do NumPy, que é o seu array. Desculpem, estou com um pouquinho de azia aqui. Um array, ele é muito semelhante a uma lista. Vou dar um exemplo aqui. Entenda que isso aqui vocês entendem que é uma lista, como a gente viu tipos de variáveis lá atrás, lá no comecinho. Tipos de variáveis, a gente tem lista, dicionário e assim vai. Aqui no np.array, a gente tem uma lista e a gente chama, dentro do NumPy, dentro da nossa biblioteca, a gente está puxando o método array, que é uma das classes principais tá puxando a classe array, no caso, né? É uma das classes principais do NumPy. E eu estou armazenando dentro do objeto array. Perceba que ao imprimir print array, ele me retorna basicamente uma lista, muito semelhante a uma lista, não é? Porém, não é uma lista. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vou colocar um print desse mesmo trambolho aqui e vou jogar ele aqui dentro. E ele vai me imprimir semelhante, só que no caso aqui ele não tem vírgula, tá vendo? Ele é semelhante. Perceba agora o tipo desse objeto, type, e perceba o tipo desse. Vou colocar um parênteses aqui. Aqui nós temos claramente um objeto do tipo NDArray, ou seja, um array n-dimensional. Nesse caso, a gente vai ver mais na frente como é que verifica a dimensão, né? Na próxima coisa que a gente for fazer. Pronto. São coisas distintas, só para lembrar. Não é a mesma coisa, array e lista. São altamente diferentes. Com o ponto shape, a gente tem um método do array, um método adicionado na classe array, NDArray, né? Que é o array, que é o ponto shape. O shape, literalmente, ele quer puxar as dimensões desse array. Você puxa o método ponto shape, ele vai dizer, olha, o seu array ele tem 5 linhas e, no caso, nenhuma coluna. Mas, no caso, ele tem uma coluna sim, só que ele fica vazio nessa situação, porque a gente criou dessa forma aqui. Mais na frente, vocês vão ver que a gente pode modificar a dimensionalidade disso. Eu vou mudar, vou puxar um método chamado reshape, não vou falar agora do que se trata, mas eu vou fazer reshape.array de algo que vai ser 3 por 2. No caso, ele vai dar pau porque ele não tem suficiente para fazer essa dimensão. Se eu colocar 2 por 2, ele também vai dar pau porque não tem como fazer uma matriz de 2 por 2. Ou seja, pegar esses dois valores, colocar na primeira linha, esses dois valores na segunda linha. Eu teria que adicionar um valor aqui e depois fazer isso daqui, ó. Agora vai ser uma matriz 3 por 3. Mais na frente vocês vão ver sobre isso. Opa! Deixa eu ver qual é o que tá dando aqui. Natural shape depois eu dou uma olhada nisso aqui, mas isso aqui é coisa que vocês vão ver mais na frente. Aqui a gente está vendo a dimensionalidade, como eu havia dito. Agora, como eu havia dito, a gente tem matrizes, e essas matrizes elas são composições de array. Aqui, ó, ao criar um objeto do tipo matriz, a gente só precisa indentar a matriz da forma que a gente quer. Um exemplo está aqui. Deixa eu dar um enter nisso daqui. Dar um enter. Opa. Colocar um enter aqui para ficar indentado. Pronto. Perceba que aqui
a gente forma a primeira entrada, é como se fosse, é uma lista, no caso, né? A gente está informando que a primeira linha dessa matriz, ela vai ter o número 1, 2, 3. A segunda linha vai ter os números 4, 5 e 6. E a gente salva isso dentro do objeto matriz. E quando a gente pede para imprimir essa matriz, aqui, ó, uma matriz, duas linhas e três colunas. Duas linhas e três colunas. Vamos verificar o shape dele. Olha aqui o shape. Essa ordem do shape significa linha, coluna. Nunca ao contrário, é sempre linha, coluna. Outra função simples do NumPy é o np.arrange. O que ele faz? Lembra eu creio que a gente falou no passado sobre o range. O que ele é? O range no Python, ele é basicamente um objeto que ele cria um intervalo. Por exemplo, eu quero um range, que é um intervalo de 0 a 12. Ele simplesmente ele é um objeto tipo range, e ele está criando de 0 a 12, mas ele não está mostrando um intervalo de 0 a 12. Porque para ele ser mostrado, a gente precisa fazer um for, ou tentar, de alguma forma, salvar ele em algum objeto. Tem outras formas de tratar, mas ao colocar somente range, ele só aparece isso, ele não cria um intervalo. Meio que isso economiza espaço na sua memória. Ele economiza espaço. E ele é só usado quando é preciso. E para mostrar ele, a gente precisa fazer isso aqui. Pronto. Aí agora sim ele está sendo usado e ele está entendendo. Olha, primeiro 1, depois 2, depois 3 e assim vai. O np.arrange é basicamente a mesma coisa, só que nesse caso ele usa a memória. Ele vai lá e ele cria um intervalo de onde a onde eu quero. Por exemplo, aqui eu criei um intervalo de 0, quando eu não informo ele começa de 0, até o número 6. Só que no caso ele não conta 6, ele está contando 6 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai até o 5, porém aqui há 6 números. 3, 3, 6 ao todo. Se eu quiser começar de 1, como é que faz, Manel? Pronto. Coloca 1,6. Só que aí vai ter 6 números, 5 números, porque ele não vai contar de 0. Aqui, basicamente, ele está mostrando o que aconteceu. Aqui, ó. E um terceiro argumento, aqui, como eu mostrei, ele está começando de 0 e ele está indo até o sexto número. Entenda que aqui é o sexto número. Primeiro número, sexto número. Sexto número começando de 0, né, no caso, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 é o primeiro número, 1 é o segundo, 2 é o terceiro e assim vai, e 5 é o sexto. O terceiro argumento é basicamente o salto que eu vou dar a cada iteração desse arrange, a cada ida desse arrange. Por exemplo, eu quero um salto 2. O que acontece? Ele pegou o primeiro, pulou 1, pegou o segundo, pulou 1, pegou o quarto, pulou 1 e parou. Porque não tem mais para ele dar outro pulo, no caso, né? É isso que está acontecendo. E aqui a gente tem o método reshape, aquele reshape que eu tentei lá atrás, mas ele deu um pau, mas ele é um método dentro do arrange, dentro do array, entre outras coisas. Que basicamente ele muda a dimensionalidade do seu array. Como é que faz isso? Aqui eu tenho o np.arrange, estou criando um intervalo de 6 números, começando de 0 até 5, e eu estou chamando o método .reshape, e lá eu estou colocando a dimensão que eu quero que esse range tenha. Aqui não é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que ele seja uma matriz 2 por 3. Está aqui informada 2 por 3. Ao rodar isso aqui, eu caio nessa situação. Ele vai preenchendo, ele pega os valores daqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ele pega os valores daqui e ele vai preenchendo por linha a minha matriz. Primeira linha ele coloca o 0, depois ele coloca o 1 na primeira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, ele coloca o 2 e assim vai. Preenche por linha. Ah, mas eu não quero uma matriz 2 por 3, eu quero uma matriz 3 por 2. Simplesmente inverter. Como eu disse antes, a primeira ordem é linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Tá aqui, tá rodado. E aqui a gente vai brincar um pouco. Vamos brincar um pouco.
Tente utilizar as funções mostradas no NumPy na célula abaixo. Aqui é um exemplo. Aqui a gente está criando um for. O que está acontecendo nesse for? Ele está printando cada valor em uma range de X números. Ou seja, esse range aqui, o que ele retorna? Esse range. Lembra que eu mostrei lá em cima que ele não está sendo usado caso ele seja criado sozinho? Um range de 0 a 8. Ele não está ocupando tanto espaço na sua memória. O que ele faz? Primeiro ele faz um print, ele varre em 0, varre em 1, varre em 2, até chegar no número antes dele. Ele não chega no número 8, mas ele chega no número antes, porque ele indica a quantidade de termos que vai ter nessa sequência. O que ele está fazendo aqui? Toda vez, a cada for, vou rodar aqui, a cada for, ele está criando um range de tamanho X. Quando X assume 0, ele vai lá, ele cria uma range de tamanho 0, ou seja, uma lista vazia aqui, um array vazio, no caso, né? Quando eu quero X igual a 1, ele vai lá e cria uma range, ele cria um range de tamanho 1, que só tem o primeiro valor, que é o 0, né? Porque aqui X vai ser 1, o único valor de 0 a 1, sem pegar 1, no caso, é 0. Aí, quando X assume 2, o que acontece? Ele pega dois termos, o 0 e o 1. Quando o range assume 3, ele pega 0, 1, 2, 3. Três termos. E assim vai indo. Aqui eu vou deixar para vocês brincarem nesse bloco aqui de código. Vocês podem criar a função para fazer essa escadinha aqui, como vocês fizeram, como a gente mostrou. Aqui é um exemplo. Vocês podem criar matrizes, mudar a dimensionalidade de matrizes. Por exemplo, eu tenho um banco de dados que simplesmente eu tenho um array, eu tenho, sei lá, idade de uma amostra. Eu tenho idade, age, né? Age é mais bonito. Eu tenho 12, 15, 16 e 19. Tenho essa amostra aí de pessoas. Se eu quiser, assim, para eu fazer o reshape, eu tenho que deixar ele no formato de array. Aí, ao fazer age.reshape, e eu quero deixar uma matriz 2x2, simplesmente eu puxo o método reshape e ele vai preencher por linha. Ou seja, digamos que aqui essa minha primeira amostra aqui é estudantes sei lá, terceiro e quinto ano, não sei. Eu não sei de idade, sei lá. Crianças que desenvolveram tal tipo de vírus, de gripe, digamos assim. E jovens jovens no sentido maiores de 17 ou maiores de 18 que desenvolveram tal vírus. Aí isso aqui seria quantidades nesses casos. Isso aqui é só um exemplo. Mas vocês podem brincar da forma que vocês quiserem. Apenas tenham ideias e sejam criativos. Para trabalhar com matrizes, como eu mostrei antes, a gente tem como criar matrizes dessa forma aqui. Aqui. Lembrar de deixar indentado. Deixar ele bonitinho organizado, porque você pode se confundir no seu emaranhado de gato. Ao fazer isso, pronto. Vocês podem fazer daquele jeito. E, além disso, você pode criar matrizes específicas. Imagina que você quer criar uma matriz só de 0. Só para depois ficar somando com alguma coisa. Ou se você quer criar uma matriz só de 1. E você quer somar mais alguma coisa. E assim vai. Você quer criar uma diagonal de uma matriz. Também existem várias. Algumas a gente vai tratar aqui, não todas. Aqui um exemplo. O método zeros, ele simplesmente cria uma matriz onde ele vai ter 6, no caso, 6 linhas e uma coluna. Você botou como lista aqui ele está em formato como lista, mas você pode fazer o seguinte, ó. Eita, rodei sem querer. Não isso aqui, ó. Vocês podem colocar assim, em formato de tupla. Em formato de tupla. Lembra que botar o parênteses é uma tupla, botar aquele negócio retangular que eu acho que é um colchetes, é uma lista. Mas se você passar a dimensionalidade em formato de tupla, também dá certo. Ou em lista, você que escolhe. Aqui a gente criou uma matriz vazia, onde ela tem 3 linhas e uma coluna, exato. Ó. Se eu puxar um ponto shape aqui, 6 por 1. 6 linhas e uma coluna.
E assim a gente cria uma matriz de zeros. Outras matrizes vazias que serão populadas com zeros ao executarmos é da seguinte forma. Eu tenho a matriz np.empty. O que, que ele está fazendo? É um método chamado empty, que ele simplesmente cria uma matriz vazia com a dimensionalidade que eu quiser aqui. Aqui está como uma lista, eu vou deixar ele como uma lista. E eu escolho o tipo da variável que vai estar lá dentro. dtype igual a int. dtype igual a int quer dizer que esses zeros eles são inteiros, não tem nada, zero ponto, alguma coisa. Mas se eu quisesse colocar float, também poderia. Tá vendo que apareceu um ponto aqui para indicar que é um objeto tipo float, ou uma variável tipo float. Lembra que eu havia falado que você também pode criar uma matriz cheia de 1? Pronto. np.ones. É bem intuitivo os nomes. Eu quero criar uma matriz vazia, só puxo o apelido que eu dei ao NumPy, o método ons, dou a dimensionalidade que eu quero criar essa matriz. Isso aqui nem é obrigatório. Por padrão, salvo me engano, ele cria do tipo inteiro, né? Que é integer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, que eu não lembro de cabeça. O padrão, ele faz um float, na verdade, um float 64 aqui, ó. Além disso, aqui vocês podem ver, ó, os métodos os argumentos que ele tem lá dentro, que a biblioteca tem. Aqui, pronto. Com questão agora números aleatórios. Lembra daquele problema que eu havia falado de geração de números pseudos aleatórios, no caso aleatórios, né, que hoje em dia todo mundo trata como aleatórios, mas são pseudos aleatórios. Ela tem um módulo bem específico chamado random. A biblioteca NumPy tem um módulo bem específico chamado random. E dentro do random, vou mostrar aqui, ó, np.random. np.random. A gente tem inúmeros métodos de forma de geração de valores aleatórios. Sim, é bem na cara, né? O módulo random, ele faz o quê? Ele gera valores aleatórios. É muito na cara isso. E aqui a gente tem vários tipos de métodos. A gente não traz todos, porque são muitos. Além de trabalhar com amostragem aleatória, a gente tem permutações e a gente tem distribuições de probabilidade para quem já pagou estatística ou já viu alguma coisa de estatística. E a gente tem essa geração de valores aleatórios lá, de diversos tipos de distribuição. Por exemplo, aqui no Rand, a gente está gerando valores de acordo com um shape. Esse Rand aqui, se não me engano, ele gera do tipo inteiro. Esse RandN, eu não lembro de cabeça também, mas ele gera dentro da distribuição normal. Esse N é justamente de normal. Aí aqui, ó, a normal padrão. O que é ser uma normal padrão? É uma normal com média zero, ou seja, a amostra que você tirar desse RandN, ele vai ter média zero e ele vai ter variância igual a 1. Essas medidas estatísticas. RandInt, ele simplesmente está gerando no intervalo low a high, ou seja, ele está criando um intervalo aí, entre o intervalo ele está gerando valores com um tamanho size, com um tamanho X que ele quiser, dentro desse intervalo controlado, de números inteiros. Random integer, aqui ele também dá um intervalo e você informa o tamanho dos valores que você quer retirar lá de dentro daquele intervalo. E aqui tem vários outros. O choice deixa eu lembrar aqui. Generates a random sample from given. O choice é basicamente um negócio de amostragem. Ele retira dali de dentro a quantidade que você quer. O shuffle é bem importante, é muito usado na parte de aprendizagem de máquina, quando você tem, tipo, ou na rede, na parte de IA, que você precisa embaralhar seus dados, senão você vicia a sua rede no processo de treinamento. O que é muito feito. Imagina que você está com um modelo e você está lá querendo treinar ele eternamente para ajustar ele bem direitinho. Só que você vai lá e toda vez, em cada iteração do treinamento, a cada época, ele está recebendo os mesmos dados. Ele está recebendo os mesmos dados. Concorda comigo que para ele, tipo, para ele ajustar os coeficientes dele lá, os parâmetros dele, vai ser mais fácil quando ele está recebendo sempre os mesmos dados para poder ficar atualizando.
No shuffle, ele simplesmente está deixando aleatório a ordem. Ele pega uma matriz ou um array ou assim vai, ele embaralha as ordens. Fica um negócio todo bagunçado ali, uma coisa aleatória, digamos assim, uma coisa aleatória. Aí o que ele faz? O shuffle ele faz esse embaralhamento, literalmente é embaralhar, e ele vai simplesmente passar para o modelo ele depois do shuffle. Aí ele vai estar, o algoritmo vai sentir uma dificuldade a mais, mas isso vai fazer ele trabalhar mais para poder chegar no valor ótimo para os seus parâmetros. O permutation é simplesmente o que o nome diz, é permutação, aquele negócio lá de matemática. E aqui tem as distribuições de probabilidade, normal, gama, beta, geométrica e assim vai. Que pagou estatística deve lembrar de algumas dessas que eu falei. Que quadrado e assim vai. Aqui eu vou gerar os valores aleatórios, tá vendo? Se eu ficar gerando eternamente, ele sempre vai ficar gerando valor diferente. Olha sempre esse primeiro aqui, 0.9, 0.8 e assim vai. E assim vai. Esse valor random aqui, random.random, ele está gerando no intervalo 0,1, salvo me engano. Deixa eu ver aqui. Random.random, aqui. O intervalo 0,1. Todos aqui, ó, desse daqui até esse daqui, até o sample, ele faz em cima do intervalo 0,1. Para valores acima de 1, simplesmente, a gente pode fazer o seguinte. Ó, perceba o seguinte, aqui eu estou pegando 10 e multiplicando por esse array. Sim, esse aqui é um objeto tipo array. Lembra de lista? Quando a gente pegava um valor e multiplicava por uma lista, o que acontecia? Vamos pegar um aqui, vou deixar o valor 1. Ele replica essa lista várias vezes e ela meio que fica uma lista gigante, com o mesmo valor direto. É isso que está acontecendo. Só que aqui é diferente quando a gente trabalha com array, com um array no Py. Ele está realmente fazendo uma operação matemática, onde ele está pegando 10, multiplicando pelo primeiro valor disso, depois pegando 10, multiplicando pelo segundo valor, pegando 10, multiplicando pelo terceiro valor, e assim vai em diante. Sempre multiplicando por 10. A gente também pode arredondar esses valores utilizando um Py, porque possa ser interessante que a gente não queira esses valores com tantas casas decimais. A gente quer simplesmente deixar ele resumido ali para 2 casas, ou para 3 casas, ou para 4 casas, dependendo do seu estudo. Aqui a gente tem os valores aleatórios que eu rodei anteriormente, esse random, aqui os valores aleatórios. E se a gente chamar o método np.round, esse método ele também já vem padrão no Python, salvo me engane. Por exemplo, se eu colocar o valor 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fizer round, ele já vem nativo. Opa! Tipo lá, não foi definido no round. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não veio padrão, eu me enganei agora. Mas, enfim. O np.round, ele simplesmente ele vai dizer, eu quero arredondar, eu vou usar a biblioteca para arredondar o que está aqui dentro. Quando ele arredonda para uma casa decimal, na verdade, para nenhuma casa decimal. Ele fica apenas truncado no valor dele aqui, no maior. No maior não, né? No primeiro antes da vírgula. Se eu quero arredondar para 2 casas, eu só preciso colocar como segundo argumento, aqui no decimals, aqui, ó, 2. 2 vírgulas. Se eu quero arredondar para 4 casas decimais, 4 casas decimais. E assim vai em diante. Adquirindo o ceiling, teto, inteiro acima do valor. Ou seja, o que é isso? Isso é uma definição matemática que eu não lembro agora de cabeça o que é essa questão do truncamento do negócio. Não é um truncamento, é um arredondamento direto. Quando a gente pega um valor quebrado desse jeito, esse sei, ele vai entender, olha, eu não quero arredondar para o mais próximo de 7.3, por exemplo. Eu quero arredondar ele para o inteiro mais próximo dele. O inteiro mais próximo não, o inteiro na frente dele. No caso, qual é o inteiro que está na frente do 7, desse 7 quebrado? É 8. Qual é o inteiro que está na frente desse 3 quebrado? É 4. Qual é o inteiro que está na frente desse 4? É 5, e assim por diante. O floor, ele faz o contrário do ceiling.
ele pega e arredonda para um inteiro menor que ele. O inteiro não, né? Na verdade é o inteiro, mas entendam que todos aqueles estão sendo convertidos para float, são todos float. Quer dizer, nunca deixaram de ser float, né? Mas simplesmente eles estão pegando essa primeira casa decimal, essa daqui, e está comparando ela com o de cima ou com o de baixo. O say, ele quer levar para cima, o floor, ele quer levar para baixo. Para acessar valores dentro de um array, é extremamente semelhante como a gente faz uma lista, dicionário e assim vai. Simplesmente informa em formato de colchete, esse negócio retangular de novo, que eu sempre esqueço o nome, se é colchete ou chaves, ou colchetes ou o outro lá, esqueci o nome. E a gente só simplesmente diz o índice que a gente quer pegar. No caso, eu quero o segundo valor, ou seja, o valor de índice 1. 1 aqui, eu estou acessando esse daqui então, né? Porque esse aqui é o 0. Esse aqui é o 0. Esse daqui é o 1. Pá, ele está aqui. Deixa eu só ver se ainda está gravando. Está gravando aí? Opa, Vitor, tranquilo? Opa, cara, e aí? Foi mal pelo atraso. Nada, cara, relaxa. Sim, aqui eu estou selecionando dentro desse objeto aqui, random, o segundo valor, né, cujo índice dele é 1. E agora, para adquirir slices, que são fatias, né? É muito comum você querer pegar um intervalo dentro de um array. Por exemplo, eu tenho um array desse tamanho aqui. Ah, mas sei lá, eu não quero pegar todo ele. Eu só quero pegar esses dois aqui. Eu só quero que ele me retorne esses dois. Ou sei lá, se eu quero que ele me retorne esses três aqui do meio. Não quero que ele retorne os extremos. Também é possível. Como é que faz isso? Mesma forma que a gente fazia em lista. É semelhante. Em alguns momentos ela vai mudar, mas por enquanto está tudo igual. Como é que a gente faz? Temos o nosso array random, que ele está aqui. Para adquirir o segundo valor, ou a partir do segundo valor, a gente coloca o valor que a gente quer, o índice dele. O segundo valor, no caso, é o valor de índice 1. E bota 2 pontos na frente dele. O que, que ele está fazendo? Ele está pegando o valor de índice 1, ou seja, o segundo valor, dali em diante, e eu quero que ele imprima em tela. Aqui, ó. É isso que está acontecendo. Para adquirir o valor até o segundo valor, eu quero que ele chegue no segundo valor e pare. A gente coloca esses 2 pontos antes do valor que eu quero. Por exemplo, mas eu não quero até o segundo valor, eu quero até o quarto valor. Ele vai lá e imprime do início até o quarto valor. Mas como eu havia dito, eu não quero pegar não quero ela inteira. Eu só quero que ele me retorne sem os extremos, sem esse 7.3 e sem esse 5.79. Como é que eu faço? Eu posso informar os dois valores. No caso, eu não quero o primeiro, eu vou querer o segundo e eu vou querer o penúltimo. Uma forma de fazer o penúltimo, caso a lista seja, o array seja muito grande e você não sabe, é simplesmente pegar -1. É só lembrar lá de lista do que a gente viu. Colocar o número negativo quer dizer que ele está lendo a lista de trás para frente, basicamente. Aí ele vai lá e ele imprime os três do meio. Aqui, ó, 3, 4 e 6. Ele não está pegando um extremo nem o extremo. Pronto. Aqui é um exemplo. Dentro das chaves com o número dos 2 pontos, escolhemos o primeiro índice a aparecer para o seguinte. O índice é 1, a fatia seria 1 a tanto. Isso aqui foi o que eu acabei de falar. Aqui é da mesma forma. É como é que acessa essas fatias. A gente costuma dizer de slices mesmo. Uma outra forma de unir os dois números é da seguinte forma. Como a gente havia falado antes. Onde a gente pode pegar um intervalo fechado ali, digamos. A gente queria pegar os três, a gente acessa da seguinte forma. Informa o início, informa o fim e pronto. Mas eu não quero que ele pegue exatamente esse intervalo. Eu quero que ele pegue na minha lista, só que ele fique saltando. Como é que eu faço isso? É só colocar 2 pontos e o salto que você quer. Eu quero um salto de 2. Ele só me retornou um valor, porque só tem um valor ali dentro, basicamente. Porque ele está pegando do terceiro valor, né, que aqui é o de índice 2. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, ele está pegando 4. O 4. Vou colocar aqui aqui atrás.
Ele está pegando o 4, que é o meu terceiro valor, cujo índice dele é 2, e eu estou querendo ele ir até 4. Onde é 4? Eu quero que ele vá até 6, que é o que está na frente dele. Ele não está pegando 4 no caso, né? Ele está pegando 3. A terceira entrada da lista do array, mas ele está colocando 4 porque ele quer que pegue até o quarto termo, que aqui é o quarto termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Se eu colocar aqui 5, o retorno dele vai pegar de 4 a 5 aqui. Mas se eu quiser colocar um salto e colocar salto 2, ele simplesmente vai pegar 4 e ele vai pegar 1, 2, pega o 5. E é isso que ele está retornando. Simples, é só adicionar o pulo com mais uns 2 pontos ali. Agora com operações, eu acho que já está bom. Não, mas dá para finalizar essa questão das operações. É só esse tópicozinho, antes do tempo. Como eu havia dito, o NumPy ele é feito para operações matemáticas, basicamente. Ele é utilizado muito para isso. Entre arrays de formas muito simples, como está aí explicado, né? Ela pode ser feita soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, log, produto, matrizes, matriz transposta, e assim vai, entre outras coisas. Coisa que até agora a gente não tinha tanta condição, tanta liberdade de fazer. A gente tinha como fazer operações simplórias, como 2 vezes 5, 1 a 1, digamos assim, né? Porque uma lista multiplicada, a gente tinha esse problema. O que acontecia com a lista multiplicada? Vou multiplicar por 7. Ele replicava a lista, ele não tinha esse poder de multiplicar o 7 por 4 e o 7 por 5. Aqui agora a gente tem esse poder dentro dos arrays, dentro do NumPy. Vamos lá, vou criar um array A. Tô criando, ele já está criado aqui, eu só estou organizando ele aqui para ficar bonitinho no formato de matriz. Aqui. Aqui. Pronto. Aqui eu tenho a primeira matriz, onde ela tem a linha 1, 2. A primeira linha é 1, 2. A terceira linha é 3, 4. E B é 5, 8 e 6, 4. Eu posso fazer soma de matriz. Quem viu soma de matriz lá no ensino médio, eu não lembro se foi no fundamental, não lembro mais de nada, a gente faz esse tipo de soma de matriz termo a termo. Por exemplo, 1 mais 5 vai ser 6, vai ser essa entrada aqui, ela agora vai ser 6. 2 mais 8 vai ser 10. 3 mais 6 vai ser 9. 4 mais 4 vai ser 8. Isso é soma de matrizes, coisa lá de ensino médio, fundamental, eu não lembro de cabeça. Mas aí ele faz termo a termo, a soma e a subtração. Só uma coisinha peculiaridade, né? Todo mundo sabe que soma é basicamente, ou subtração, na verdade ela não existe, né? É uma soma de um número negativo. Basicamente, é isso aqui que está acontecendo. É uma soma de um número negativo. Uma subtração, ela meio que não existe. Da mesma forma que eu fiz a soma termo a termo, a subtração ela vai ser termo a termo também, da mesma forma, onde vai ser o primeiro valor, no caso 1 menos 5, depois 2 menos 8, e assim vai. E as coordenadas vão ser alteradas dentro das coordenadas deles. Como assim? Vamos entender o que eu estou dizendo. Como eu havia falado, vamos fazer o da soma. 1 mais 5 dá 6. Aqui o 6. 2 mais 8 dá quanto? Dá 10. Olha aqui o 10. Continua sendo uma matriz. Perceba que aqui está continuando sendo uma matriz. Só que ele está tendo a mesma dimensão. Como eles têm a mesma dimensão, aí ele está retornando a mesma dimensão. Outra coisa, não dá para fazer operação de soma, subtração, se eles não tiverem as mesmas dimensões, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de coluna. Quanto à multiplicação de matriz, o asterisco, salvo me engano, ela faz a multiplicação termo a termo da matriz. Ah, como assim termo a termo? A multiplicação termo a termo é a seguinte: ele vai pegar 5 multiplicado por 1, depois 8 multiplicado por 2, 6 multiplicado por 3, 4 multiplicado por 4. E isso é a multiplicação de matrizes. Aqui, 5 multiplicado por 1, que é 1 daqui,
dá 5. 8 multiplicado por 2 dá 16. Olha o 16 aqui. E esse 18 aqui é o quê? 6 vezes 3, 18. 4 vezes 4, 16. Olha o 16 aqui. E assim vai. Divisão de matriz dessa forma aqui, ela também é feita termo a termo. Entenda o seguinte, alguém deve ter estranhado, porque não dá para fazer esse tipo de divisão aqui, com matriz em tese, e também não dá para fazer essa multiplicação desse jeito que eu mostrei. Mas entenda o seguinte, essa multiplicação usando o asterisco e o barra que é para fazer a divisão, é para indicar simplesmente operações simples. Eu tenho um conjunto grande, imagina que essa matriz é gigante, e eu não tenho como colocar ela no formato de um array minúsculo assim, para fazer a operação. Eu quero fazer a multiplicação dessa matriz gigante por outra gigante. Só que eu não quero que ela faça a multiplicação matricial, que é aquela que a gente faz linha por coluna, e assim vai. Não, eu quero que ela multiplique termo a termo de cada matriz, e assim vai indo. A divisão é análogo. A divisão, ele pega o termo, divide pelo outro, pega o termo e divide pelo outro, de maneira análoga. 2 dividido por 8, 3 dividido por 6, 4 dividido por 4, 1 dividido por 5, e assim vai. Algumas funções matriciais que a gente tem, como eu havia falado antes, o que a gente tinha antes eram operações matemáticas, mas não eram diretamente envolvendo matrizes, é simplesmente possíveis operações dentro das matrizes utilizando um pi. Das funções matriciais a gente tem um dot. O que é o dot? O dot é aquela multiplicação matricial clássica que a gente tem, onde a gente tem uma linha vezes uma coluna, a mesma linha vezes a segunda coluna, a mesma linha vezes a terceira coluna, e assim vai. Essa, sim, é uma multiplicação matricial. Se vocês tiverem dificuldade com essa parte mais matemática do NumPy, não se preocupem em perguntar no grupo, em falar comigo no privado, quem tiver alguma coisa desse tipo, não entender o que está acontecendo, podem mandar sem problema nenhum, é muito normal, faz muito tempo que a gente vê essa parte de ensino médio, mas é extremamente importante, principalmente para quem está trabalhando utilizando o Pi, para poder entender o que acontece em muitos casos. Aqui a gente faz o produto de matrizes, só que entenda o seguinte, nesse primeiro aqui eu estou dizendo, a minha matriz A vai ser multiplicada por B. Ela está fazendo isso daqui, ó. Adicionei um texto aqui. Eu não lembro como é que é assim, né? Não, é assim. Opa, deixa eu colocar aqui. Ela está fazendo o seguinte. A, B. Ele está pegando a matriz A e multiplicando pela matriz B. Só que, para quem lembra lá do ensino médio de multiplicação de matriz, vai lembrar que... Deixa eu voltar aqui. Vai lembrar que isso daqui é diferente de B vezes A. Aqui, olhem para a direita, não para a esquerda. A esquerda eu estou escrevendo em Markdown. A vezes B, como matrizes, é diferente de B vezes A. Aqui eu estou mostrando isso. Aqui eu estou pegando A, que é essa primeira situação, e multiplicando por B. 17, 16, 39, 40. Agora, se eu multiplicar B por A, eu tenho uma matriz totalmente diferente. Aqui, ó, 29, diferente de 17, 42, diferente de 16, 18, diferente de 39, 28, diferente de 40. E assim vai. Além disso, a gente tem como elevar os termos de uma matriz a algum expoente que a gente quiser. No caso aqui é um exemplo de elevado ao quadrado, mas a gente pode elevar ao cubo, elevar a décima, elevar o que a gente quiser. É simplesmente fazer como faz com um número. 2 asterisco asterisco 2, eleva 2 ao quadrado. 2 asterisco asterisco 3, 2 elevado ao cubo, e assim vai. Para calcular o log, quem lembra do ensino médio também, para calcular o log, a gente pega numpy.log, aqui é o logaritmo natural, galera. O que é o logaritmo natural? Quem lembra do logaritmo neperiano, que é, acho que quase ninguém, que é o número de Euler, que é isso daqui. É o E. É literalmente um E. Deixa eu colocar ele aqui. Esse log vai ser log na base E.
Olha aqui para a direita, log na base E. Onde E é igual a 2,79, eu não lembro mais, e assim vai, é um monte de número, é que nem o pi. É semelhante ao pi, é um número gigante aí. É o que ele está fazendo? Calculando o log de um número na base E. Pronto. É isso que ele está fazendo com esse np.log. Se você quer mudar a base de E para alguma outra coisa, tem um argumento aqui, salvo me engane, que ele puxa. Aqui ele não diz, né? Mas se você colocar, por exemplo, na base 2, ele também vai. Opa, não foi. Deve ser um array type. Tem algum argumento aqui, só que eu não consigo lembrar agora para você mudar o tipo da base. Mas np.log ele faz na base E, na base de Euler. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Um exemplo disso é que lembrar a definição de log, vai saber disso aqui, ó. Vai saber que log desse negócio aí é a mesma coisa que calcular E elevado a Y igual a X. Esses carinhas, eles são semelhantes, só que eles são uma a inversa da outra. Essa equação de baixo é a inversa da equação de cima. Aí, para verificar que a gente está certo, nessa questão aqui, a gente está aplicando log. Ou seja, E elevado a esse valor aqui, ele me retorna isso daqui. Deixa eu ver, eu tô no lugar certo? Não. Aqui é B, né? Deixa eu colocar B aqui. Deixa eu fazer um exemplo. Aqui é o 5, né? 5. Se eu pegar E elevado a esse valor, deixa eu colocar np.xp, isso aqui é exponencial. O exponencial é o número de Euler. Elevado a esse valor aqui, vamos ver o que me retorna. Aproximadamente 5. Claro que não ia ser exato, porque é umas contas aproximadas que ele faz. E a gente sabia que tinha que dar 5. Se eu pegar E elevado a 2 e esse bocadinho aí, ele tem que me dar 8, ou próximo de 8. Aqui, ó, 7,9. Ele tem uma margem de erro, mas ele tá show. É isso aí mesmo que a gente queria. Continuando, eu tenho outro método chamado A.T, que é o transpose de uma matriz. O que é o transpose? É a transposta. Quem lembra o que é uma transposta de uma matriz? É simplesmente pegar o que é linha e transformar em coluna. O que é linha, coluna. Vou pegar um exemplo aqui. Transpose matrix. Vou mostrar um exemplo aqui. Aqui. Perceba que a transposta dessa matriz A, eu pesquisei aqui logo, tem lá, mas eu pesquisei aqui logo porque eu acho que seria mais rápido. Aqui, ó, e a gente mais visivelmente, a gente ia conseguir ver melhor. A gente tem que transformar essa linha em coluna. Essa daqui é a transposta dessa matriz da esquerda. O input é a nossa matriz A, o output é a nossa matriz A.T. Aí ele está fazendo 1, 2, 3, que era a linha, virou coluna. O que era a linha aqui virou coluna, o que era a linha virou coluna. E assim foi. A gente está calculando a transposta e pronto. Basicamente isso, galera. Só ressaltando que a diferença, existe diferença entre lista e array. Entendeu isso? Não é a mesma coisa. E a composição de uma matriz vai ser um composto de arrays. Como eu havia falado, vou montar uma matriz aqui, deixa eu copiar só um código aqui. Vou copiar esse de A aqui. A ele está criado, mas eu vou copiar ele do zero. A está criado. A está aqui. E eu vou tentar acessar a primeira linha. Como é que eu faço para acessar uma linha inteira de uma matriz? Da mesma forma que a gente fazia para acessar... não, a gente ainda não chegou a ver pandas. Mas é da seguinte forma, coisa que a gente vai ver mais em pandas. Como acessar em pandas é semelhante a como acessar dentro de uma matriz de um array. Como é que a gente faz? Primeira entrada, a gente vai formar a linha que a gente quer. Eu quero a linha 0, que é a minha primeira linha. E eu vou querer todas as colunas. Por isso que eu coloquei 2 pontos, de nada a nada. Quer dizer que ele está pegando tudo.
e eu vou imprimir e ele vai me retornar a primeira linha. Deu para entender? Vamos aumentar esse negócio aqui. 7, 9, 8, 5, nananana, assim foi. Vamos adicionar aqui também. Não sei o que eu estou fazendo. Gil do Vigor. 6, pronto. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Tem 9 aqui. Eu vou acessar a primeira linha. Aqui eu acessei a primeira linha. Aqui ela inteira. Agora eu vou acessar a segunda linha. Acessei a segunda linha. Agora eu vou acessar a primeira coluna e não as linhas. Eu coloco os dois pontos aqui. Não sei se vocês conseguem ver. E eu vou dizer a coluna que eu quero. Eu quero a primeira coluna. 1, 3. Aqui, ó. 1, 3. Eu quero a segunda coluna agora. A segunda, no caso, a de índice 2. É a terceira coluna que eu quero. 7 e 4.561. Tá aqui. Agora, como é que eu faço para acessar esse valor 4.561? Eu tenho que dizer a coordenada dele na minha matriz. Vamos ver como é que está a matriz bonitinha antes. Olha como é que ela está aqui. Aqui a gente tem 3, 6, 9 colunas e 2 linhas. Para acessar a coordenada desse valor, a gente tem que colocar A, acessar lá dentro, colocar a linha que ele está na linha 1, de índice 1, na linha 2, e na coluna 2, na coluna 3 de índice 2. Ao rodar, está aqui o meu valor. E além disso, tem muito mais coisa que você pode fazer com a biblioteca do NumPy. A distribuição de probabilidade, a parte de estatística, que é muito importante, teste de hipótese, que é muito importante para vocês da medicina, também para a galera da computação, inúmeros testes de hipótese. A galera da medicina deve ter ouvido falar muito do teste exato de Fischer, teste Q quadrado de independência, o teste de FDDCO, esses nomes feios aí que sempre tem. Lá tem um monte de teste implementado. Vocês podem simplesmente ir lá e dar uma lida na documentação e ver quais aplicar. Aqui a documentação no SciPy, né, no caso. Aí NumPy Reference. E aqui tem um monte. Algumas coisas, algumas aplicações, outras coisas com dados já, aplicações com dados, e assim vai. Muita coisa aqui da biblioteca. Isso aqui é só uma breve introdução aqui, ó. E tem, ó, funções de finanças, entre outras coisas. Muita coisa que vocês podem fazer. E eu abro aí para, no caso, é o Victor que está aí, o resto da galera deve estar no Meet. Quem não pôde comparecer, quem está vendo gravado, que eu estou vendo que tem muita gente vendo gravado, que está falando tal. Falem no grupo. Se vocês tiverem dúvida, falem no grupo até agora. Em resolver exercícios que já tem. Se alguém já pegou para fazer os exercícios. Show de bola. Mas falem lá no grupo com relação a isso. Se tiverem dificuldade em alguma coisa e tiverem ideias, perguntas, criatividade a mil, mandem lá. E tá bem de boa, né? Eu fiz um negócio bem relax. A gente fez, né? No caso, um negócio bem relax. Ian montou um negócio bem relax também. Tem isso também. Tu já deve ter um conhecimento já prévio, já deve ter brincado um pouco. Mas hoje teve dúvida não, então, no caso, Vitor. Isso é verdade. Para quem não sabe muito, deve ter... É um sustozinho. Tu tem alguma dúvida, alguma curiosidade, qualquer coisa, Vitor? Nenhuma, pô. Só fiz esses comentários aí meio que brincando, só pra não ficar muito calado. Porque essa parte do Eu tô vendo NumPy eu agora. meio que já dei uma estudadazinha, aí eu vim mais pra tentar pegar alguma curiosidade contigo. Teve umas coisinhas aí que eu realmente não sabia, não lembrava, aí já deu uma ajudada bem grande. Mas no geral mesmo, nenhuma dúvida, nada a adicionar não. 100% como sempre, cara. É muito bom usar o NumPy. Ainda bem que tu colocou aqui o valor, não lembrava mais não. Eu sabia que tinha um 2 e um 7. O resto eu não lembrava mais de nada. Eu lembro porque eu odeio trabalhar com o número de Euler. Eu juro a tu, não aguento. Boy. E você odeia a proporção áurea. Você odeia a proporção Odeio, áurea. sou contra. Tem que ser tudo errado, tem que ser tudo Não tem que ter proporção, né? assimétrico. Tem que ser tudo assimétrico. Boy, meu toque dá um AVC. E pronto. Meu toque não gosta de nada não simétrico, não. Esse meu ódio é só porque, tipo, quando aparece o número de Euler no integral, eu já fico tão perdido que chega a dar ódio. Aí eu não consigo ver o Eu número de Euler lembro. mais canto nenhum.
Eu lembro de integral, tinha umas coisinhas chatas mesmo que colocava. Exatamente. Tinha que fazer integral por... A pior parte que eu odiava era fazer integral por parte. Nossa, era sempre uma merda. Enfim, acho que pode parar de gravar já, Ian. E até a próxima, galera. Beleza, Espero que valeu. vocês estejam treinando aí, quem, não, quem tá tendo dificuldade. Pode ser aí. Isso aí. Falou. Falou. Emanuel,